2 de dezembro de 2013. Noite de sábado com muita emoção no Pacaembu. Luto pela morte de 2 operários do estádio do Corinthians, pela despedida do capitão Alessandro do futebol e por mais um até breve do técnico Tite. Vasco e Fluminense vão para a última rodada na zona de rebaixamento. Pelo menos um grande carioca disputará a Série B em 2014. Santos vence Atlético Paranaense e termina Brasileirão como melhor paulista. Criciúma bate o São Paulo, mas continua ameaçado. Depois da paralisação, operários voltam aos trabalhos aqui na Arena Corinthians e apenas aquela parte permanece interditada. Encontro de atletas e federações tem bate-boca entre Eurico Miranda e Paulo André, um dos líderes do Bom Senso FC. Morei dentro de São Januário e eu morava com um rato desse tamanho. E ainda, Santa Cruz é o campeão da Série C e Figueirense fica com a última vaga na Série A em 2014. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do último jogo de Tite no comando do Corinthians dentro do Pacaembu. Mesmo em um sábado à noite, a Fiel compareceu em massa para se despedir do técnico mais vencedor da história do clube. A partida contra o Internacional também marcou o adeus aos gramados do lateral Alessandro. Se nas arquibancadas o clima era de festa, dentro de campo o retrospecto do Timão foi bem parecido com o da maior parte do brasileiro. A defesa, mais uma vez, não sofreu gols, porém o ataque também não balançou as redes. 35 mil pessoas num sábado de luto no Pacaembu pela morte de 2 operários que trabalhavam no estádio do Corinthians. E de outras emoções bem menos difíceis de se enfrentar na vida. Noite de despedida do capitão Alessandro, lateral direito super campeão, que está encerrando a carreira de jogador de futebol. E de mais um adeus do técnico Tite, o último na frente da fiel torcida. Complicado, né? Falar sobre parar de jogar futebol, a coisa que a gente mais gosta de fazer. A esposa do Tite, a dona Rose, e até os atletas que não iriam enfrentar o Internacional aparecem numa grande demonstração de carinho para com o treinador. Em prestigiar, né? Acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Por tudo que ele fez por nós, assim, o respeito que eu tenho por ele. O fotógrafo do Corinthians, Daniel Augusto Júnior, compartilha fotos exclusivas com você, telespectador. Fotos do Tite no vestiário, antes do jogo com o Internacional. E fala muito, muito bem do professor. Vai sair o livro dele. Agora está para ser confirmado, mas provavelmente dia 16 de dezembro. E eu escrevi no meu texto sobre ele que de todos os dades, de todos os adjetivos dade que você possa falar do Tite, o que mais se coaduna com ele, o que mais mostra o que ele é lealdade. Tite se tornou o técnico mais vitorioso da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Conquistou quase tudo, Paulistão, Brasileiro, a América e o mundo. Mais do que isso, conquistou o respeito e a admiração de uma das torcidas mais exigentes do planeta. A torcida ama o Tite, vocês cansam de elogiar o Tite, jogadores são apaixonados pelo Tite, o Tite se emociona a cada entrevista, parece que não quer sair do Corinthians. Por que ele vai embora? Porque resolvemos assim, achamos melhor a gente dar um tempo pro Tite, deixar ele descansar um pouco, no futuro a gente não sabe. O Corinthians passou, fica na lembrança. A Rose é para sempre. Ela nunca vai te abandonar. As lágrimas brotam, mas não escorrem pelo rosto. E em casa? Escorre. Chora bastante em casa, assim, emocionado, porque é um amor que ele pegou com o Corinthians, mas é uma etapa que chegou ao fim, foi bom para o Corinthians e foi bom para nós, então eu falei, curte bastante. Onde você vai, não é tão simples assim, porque às vezes
coração não responde, só se esconde, dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não vá ainda. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma noite especial. Raramente você vê isso no futebol, especialmente no futebol brasileiro. O Corinthians sem nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro. Última partida em São Paulo, no Pacaembu, estádio lotado, cantando o nome do Tite e também do Alessandro, que está se aposentando em reconhecimento aos serviços prestados. O Alessandro foi o capitão das grandes conquistas, levantando taças importantes, desde que o time se recuperou, disputando uma segunda divisão, isso em 2008, e o Tite como protagonista, ou comandante, na verdade, de uma campanha histórica. O Tite, como técnico, conquistou os principais títulos da história do clube e, por isso, teve o seu nome gritado em reconhecimento a esse trabalho. O Tite é uma referência do ponto de vista de justiça como gestor, de transparência como profissional, e ele vai ser feliz por onde quer que ele venha trabalhar, provavelmente no futebol internacional num primeiro momento. Até hoje eu não entendi a saída dele, mas sucesso não vai faltar e tenho certeza que um dia ele volta ao Corinthians. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Michele, amigos do Gazeta Esportiva, você disse que raramente eu nunca vi, nem no Alex Ferguson, nada. É um negócio absolutamente... É que o Mano, quando foi para a seleção, teve aquela volta olímpica, aquele... Não, claro, choro, lágrimas. Ficou muito claro que a torcida não queria a saída do Tite. Para mim está muito claro que o Tite não queria deixar o Corinthians. Mas também fica claro que o Mário Gobi, ele começa agora a administração dele. Ele, até então, tudo que aconteceu com o Tite, etc., caiu no colo do Mário Gobi, para o bem e para o mal. Ele fazia parte, sim, da direção do Corinthians, mas quem fazia e desfazia era o Andrés. Então, até agora, estava o trabalho do Andrés. Agora começa, efetivamente, em termos de futebol, o trabalho do Mário Gobi. Agora vem o pessoal do Mário Gobi. Vem o Mano, vem todo o pessoal que está com ele. Não foi só o Tite que saiu, né? O Fábio Meredian também saiu, foi demitido e tal. Então, agora nós vamos começar a sentir o trabalho do Mário Gobi, dele, o próprio trabalho. E não aquilo que ele pegou do Andrés e inteligentemente deu sequência, porque foi um trabalho extraordinário. Vamos ver como é que vai ser. Não é fácil. Eu não gostaria de ter que substituir alguém com tanto sucesso como o Tite. Mas, enfim, são coisas da vida. E com relação ao Tite, ele é tão modesto, ele poderia meter uma soberba. Sabe o que ele vai fazer, meu caro Celso? Ontem ele falava no Mesa Redonda. Vai estudar. Ele vai estudar. Primeiro ele vai ter um encontro com o Zagallo, depois com o Carlos Bianchi, depois ele vai para a Europa, vai fazer um curso da UEFA de aperfeiçoamento e volta em 6 meses. Parabéns ao Tite, campeoníssimo, campeão do mundo e está querendo cada vez aprender mais. Ele falou muito e se emocionou. Veja como foi a participação para lá de especial do campeão mundial, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, do Brasileirão, do Paulistão. Ufa! Tite no Mesa Redonda desse domingo. Como é que foi isso? Vocês resolveram? Foi realmente uma decisão em conjunto? Foi. Nós sentamos, nós conversamos, as pessoas que têm a responsabilidade do comando, elas têm uma necessidade importante de se conduzir, a gente refletiu e levou para essa forma, com esse caminho. Você ficou surpreso de ter permanecido depois do Tolima? Eu temi muito. A primeira derrota, mas a derrota mais importante em 13, 14 jogos, aquilo que eu imaginava poder cumprir uma etapa profissional se foi. Mas mantinha uma esperança de que o Andrés fosse um cara, dissesse, pô, me dá uma oportunidade para mim seguir, dá uma oportunidade para mim. Ele entrou na minha sala e disse, como é que é? E aí? Vamos? Eu digo, vamos, presidente, vamos embora. E ele foi o cara que teve a coragem de bancar a permanência e depois o trabalho todo flui. Você se sentiu meio fritado não vou dizer pela atual diretoria, vou dizer direto pelo presidente Mário Gobi. Você se sentiu meio fritado? Foi fritado ou não foi fritado? Esse é um outro folclore.
porque com o Andrés e toda a hierarquia do Corinthians é o seguinte, e elas são do clube assim, a direção e o objetivo do clube tem que estar acima dos objetivos e das opiniões do técnico. Isso é a hierarquia, isso é clube. E eu sei me posicionar dessa forma. Eu posso ter a opinião e emito a opinião em relação a atletas. Não peço ou não escalo valores, por exemplo, de contratação. Eu não gosto de me envolver. Por quê? Porque está para falar de grana e que o cara leva dinheiro, está cheio. E eu não quero me envolver nisso e não faço isso. Isso é o meu perfil. Não sou manager, eu sou técnico. Eu devo dar e ser justo para contigo, Roberto, para contigo, Duílio, para contigo, Edu, que vocês me deram todas as condições justas, corretas, leais e fortes para comandar o trabalho e ele ter o sucesso que teve. Você perdeu a mão e você ficou extremamente amigo dos jogadores, porque essa é a versão de bastidor que justifica a sua saída. Então, eu acho muito importante você falar sobre esses dois pontos. Não vamos ser oportunistas para colocar. Foi uma situação que ela é genérica, mas muito cuidado e muito respeito com as situações. Eu quero pegar um dos líderes da equipe que ele numa das mensagens, ele fala assim, ó, o Paulo André. O Tite, ele consegue, de alguma forma, ser direto e, de alguma forma, manter-se à distância e saber cada um o seu papel e a sua responsabilidade. Eu tenho ela. Como eu tenho para comigo e com a direção, eu tenho para com os atletas no limite de saber da cobrança, da exigência e da hora por exemplo, do Igor, do garoto, de botar ele debaixo do braço e tratar ele como filho. Eu até brinco com ele como filho. Eu sei diferenciar essas duas. Eu já tenho suficientemente experiência para tal. Você consegue escolher um momento, o grande momento? Não sei o grande momento. Tem dois momentos. O da Libertadores como assim, o orgulho resgatado do torcedor corintiano. Todos que me encontram na rua dizem, Tite, o título da Libertadores nos resgatou. E a gente queria muito. E o Mundial, que é a cereja do bolo. O Mundial é o seguinte, estão todos os melhores aqui representados. Mostra o que tu tem de bom, que a gente quer te avaliar. E aí tem toda uma mídia mundial para te avaliar, para te ver que tipo de trabalho está, que tipo é, o que é, de que forma vem, qual é a organização tática que tem, que nível emocional tu vai ter de enfrentamento. Ter vontade é ter coragem. Vai ter coragem para enfrentar? Como é que vem nessa grandeza que está todo mundo aqui voltando? Esses dois momentos. Para fechar, se tiver um gol só que representa a equipe, esse gol do Paulinho contra o Vasco, que dá o gol, todo o time sai em volta dele, banco, jogando e tudo, e faz assim, ó. É uma imagem que ela mostra bem o senso de equipe e por que se vê esses jogos. Esse gol do Paulinho. E o pior momento? Tolima. O Tite vai deixar saudades. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net e é sobre o comando técnico do Corinthians. Na sua opinião, quem é melhor treinador? Tite, atual treinador, ou Mano Menezes, que provavelmente será o substituto dele? Celso, você, quem é melhor? Melhor? Bom, o momento do Tite é melhor, isso não se discute. Pelos títulos que ele conquistou, por tudo que fez no Corinthians. Mesmo o Corinthians agora só empatando, o ataque não funcionando. Isso não apaga tudo que o Corinthians fez sob o comando dele. É só pegar os números, campeão do mundo, campeão da Libertadores, o maior paulista. De todos os tempos. Então o momento é melhor, não se discute. Flávio? Então, esse é o problema, quer dizer, o Mano é um grande técnico, sem dúvida. Estava fazendo um bom trabalho na seleção, foi traído, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas o Tite, ele foi o melhor treinador da história do Corinthians. Por isso que eu falei que eu não queria pegar uma bucha dessa. Você substituir o cara que foi o melhor até ali, o Mano pega, assume o time, leva para a Libertadores, faz uma coisa maravilhosa e perde nos pênaltis. Foi vice-campeão. É complicado, né? A campanha é maravilhosa. O Corinthians está servido de qualquer maneira, né? É que o Tite deu uma liga... Ou então, por exemplo, o Corinthians ganha a Libertadores... Aí vai para a final e perde o Mundial nos pênaltis. Já foi menos do que o Tite fez. O Tite fez muita coisa, é difícil, muito difícil de você superar. Sem dúvida. Agora, deixando um pouco a polêmica de lado, tem coisas que são indiscutíveis, como é o caso da linha nova da Lumbra. Estou falando da única linha de interruptores e tomadas que se adapta a qualquer parede com uma absoluta perfeição. Veja. A
Grande novidade da Lumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova. Muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Viu só? A linha Inova é uma solução inteligente e com tecnologia exclusiva da Lumbra. Além de muito bonita, claro. É a Lumbra, meu amigo. Não tem pra ninguém. O São Paulo foi a Santa Catarina e se deu mal. Um lance irregular no primeiro minuto do jogo deu origem ao pênalti que determinou a derrota do tricolor por 1-0. Bom para o Criciúma, que além de somar 3 pontos, terminou a rodada fora da zona de rebaixamento. Em Santa Catarina, o único gol do jogo foi polêmico. Suelington, impedido, sofreu pênalti de Lucas Evangelista, logo aos 30 segundos de jogo. O Wellington Paulista foi para a cobrança e definiu o placar. Criciúma 1, São Paulo 0. O gol foi irregular, é indiscutível, muito à frente estava o jogador do Criciúma. O lance eu também acho duvidoso. Acho que não foi nem pênalti, foi impedimento. Pois nada, tudo errado. E logo de cara. E aí o Criciúma foi lá e converteu. A gente não pode... O Criciúma durante o campeonato deve ter tido vários erros contra outros a favor. Não é nada de armação. Mas eles erraram feio. É um lance rápido, mas mesmo assim, ó, tá muito à frente, né? A dona Catiúcha lá, que já deu uma pisada de bola no jogo lá no Mineirão, ela pisou de novo, aí ela precisa ficar mais concentrada. Ela parece meio desconcentrada. E o árbitro deu um pênalti que não foi, mas ele é muito ruim, né? Então, até aí não... Agora, quebrou o São Paulo. Quebrou o São Paulo ia jogar no contra-ataque. Aí como é que vai jogar no contra-ataque? E o Criciúma se fechou. Claro. E aí eu quero fazer a pergunta, aí quero ouvir daqueles que falam que o campeonato por pontos corridos não tem emoção. O Cruzeiro já foi campeão, já tem 2 rodadas. Olha só o estádio em Santa Catarina, o Heriberto Ilse. Lotado, um baita jogo com cara de final. Por quê? Porque o Criciúma luta para permanecer na elite. E tantos outros jogos vão ser assim na última rodada, Flávio. O único que não valia nada ontem, e mesmo assim não valia nada relativamente, era Portuguesa e Ponte. Não valia para o time da casa. Porque para a Portuguesa valia e valeu muito. O Santos fez a festa da torcida que compareceu ao estádio Benedito Teixeira em São José do Rio Preto. Com 2 gols de Cícero, o Peixe virou o jogo e venceu o Atlético Paranaense. O Santos recebeu o Atlético Paranaense, que fez 1-0 com o Marcelo aos 27 minutos de jogo. Aos 31 minutos, Cícero deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, aos 31 minutos, Cícero virou o jogo. Santos 2, Atlético Paranaense 1. O Santos termina o Campeonato Brasileiro como o melhor paulista. Em Campinas, a festa foi da Portuguesa. A equipe do técnico Guto Ferreira venceu a rebaixada Ponte Preta do Flávio Prado por 2-0 e garantiu a permanência na Série A do Brasileirão em 2014. Veja os gols. Olha o cruzamento, o toque de cabeça e o gol! Gol da Portuguesa, Henrique! Na batida de escanteio do Souza, estranho o Daniel nessa bola, hein? Estranho o goleirão da Macaca, nem precisou subir, Henrique. Testou pro fundo do gol, agora a Portuguesa 1, Ponte 0. Aí, pediu, recebeu o Breno. Olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol da Portuguesa, Wanderson. Na marca dos 21, segundo tempo. Wanderson amplia para Lusa. Ponte Preta 0, Portuguesa 2. Veja agora os gols que completaram a rodada deste final de semana no Brasileirão. O Fluminense recebeu o Atlético Mineiro, que saiu na frente com Diego Tardelli aos 21 minutos. Ainda na primeira etapa, Gum deixou tudo igual, 1-1. Birubiru virou o jogo no segundo tempo e garantiu esperanças ao Fluminense. Mas Alexandro, aos 37 do segundo tempo, definiu o placar. Fluminense ameaçadíssimo com a Série B 2, Atlético Mineiro de olho no Mundial de Clubes também 2. O Vasco fez a lição de casa, venceu o Náutico no Maracanã. Edmilson fez 1-0 aos 5 minutos
e Bernardo definiu aos 41 do segundo tempo, mas segue na zona do rebaixamento. Vasco 2, Náutico já rebaixado 0. O Vitória goleou o Flamengo, Odinei fez o primeiro para o Vitória. O Wallace no finalzinho do primeiro tempo empatou o jogo, tudo igual, 1-1. Maxi Biancucci, o primo do Messi, colocou o Vitória de novo na frente, 2-1. O Flamengo foi buscar e empatou com o Hernani, 2-2. Mas Ginei apareceu de novo para marcar o segundo dele, o terceiro do Vitória. E Marquinhos definiu o placar. Vitória 4, Flamengo 2. O Cruzeiro recebeu o ameaçado Bahia e Marquinhos Gabriel fez 1-0 para o Bahia. Aos 40 do segundo tempo, Vinícius Araújo empatou o jogo, 1-1. Mas 4 minutos depois, Anderson Talisca garantiu a vitória baiana. Cruzeiro 1, Bahia, sem risco de cair para a Série B, 2. Mesmo placar da vitória do Curitiba sobre o Botafogo. David fez 1-0 aos 38. Alex ampliou aos 23 do segundo tempo. Mas Bruno Mendes descontou para a equipe carioca. Curitiba 2, Botafogo 1. O Grêmio garantiu vaga na Libertadores da América ao derrotar o Goiás em casa por 1-0. O argentino Barcos fez o único gol da partida. Grêmio 1, Goiás 0. Bom, o Grêmio já está garantido na Libertadores, ainda sonha com a Libertadores, Atlético Paranaense, Goiás, Botafogo e Vitória. O Grêmio está na Libertadores, mas não na Libertadores ainda. Ele pode ir para a pré, ainda depende muito. E vai depender da Ponte Preta. Se a Ponte Preta se garantir via Copa Sul-Americana, só mais um vai poder brigar por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, além do Grêmio e do Cruzeiro que já estão garantidos. Na luta para não cair, aí que tem emoção de sobra, Flávio. Pelo menos um carioca caiu, ou Fluminense ou Vasco, não tem jeito. Um grande do Rio de Janeiro vai estar na Série B. E aí, correndo o risco, você tem Portuguesa até o Internacional, Criciúma, Curitiba. Não, viu? Portuguesa teria que matematicamente. Teria que 7 de goleada, gols, mas enfim, tá certo. Né, matematicamente existe. Então você tem aí muita gente brigando para não cair. Mas tudo indica. Curitiba, Vasco, Inter, né? Inter. O Inter tem mais risco do que a Portuguesa. Quem diria? Série B. Na despedida da Série B, o Palmeiras entrou em campo em Chapecó com um time cheio de reservas. Melhor para a vice-campeã chapecoense, que encerrou a competição com vitória sobre o campeão. Em Santa Catarina, a Chapecoense fechou a participação na Série B com vitória sobre o campeão. Bruno Rangel fez o único gol da partida de pênalti. Chapecoense 1, Palmeiras 0. Bruno Rangel terminou a Série B com 31 gols marcados. E só por uma questão de justiça, da mesma forma que o pênalti contra o São Paulo não foi, o pênalti contra o Palmeiras também não foi. Ou seja, os dois times catarinenses ganharam os dois times paulistas com pênaltis que não existiram. Eles não têm nada com isso, mas só para a gente registrar. Mas Série B, a última rodada marcou a alegria de quem subiu e a tristeza para quem caiu. No jogo dos desesperados, o Atlético Goianiense venceu o Guaratinguetá no Serra Dourada por 2-0 e mandou a equipe do Vale do Paraíba para a terceira divisão. O Paysandu também foi rebaixado após o empate em 0-0 com o Sport na Ilha do Retiro. América Mineiro e ABC apenas cumpriram tabela e ficaram no 0-0 no estádio Independência. Empate também entre América de Natal e Oeste em 2-2. Confira os outros gols. O Asa de Arapiraca recebeu o São Caetano e venceu por 1-0 o gol de Lúcio Maranhão. Mas as duas equipes vão disputar a Série C no ano que vem. O Avaí ganhou do Boa Esporte 1-0 e terminou a Série B em 10º lugar. O Boa Esporte terminou em 11º. O Ceará recebeu o Joinville e foi goleado em casa. Marcelo Costa fez o primeiro de falta, o segundo de pênalti e Francis definiu o placar. Ceará, 7º colocado 0, Joinville em 6º 3. O Paraná venceu o Icasa. Júlio César fez 1-0 aos 17 do segundo tempo. E Rubinho definiu. Paraná, 8º colocado 2, Icasa, 5º 0. O Bragantino terminou a Série B em 12º, empatando com o Figueirense, que garantiu o acesso na elite com o 4º lugar. Everton Santos abriu o placar para o time catarinense. Guilherme deixou tudo igual. Bragantino 1, Figueirense também 1. Só como informação, está no site do Guaratinguetá, ele dá um prazo, o presidente, o dono, né? Dá um prazo até sexta-feira para alguém de Guaratinguetá se manifestar em termos de
compra do time, assumir do time. Caso contrário, ele vai colocar o time à venda. Ele não fica mais com o time, vai colocar o time à venda, pode ir para qualquer lugar. Uma experiência de time profissional que me agrada, um clube empresa, mas que não funcionou. Foi para lá, foi para cá, a coisa não rolou legal. Tem raízes, né? Não rolou legal. Raízes. Igual o Barueri, que virou Presidente Prudente, depois voltou a ser Barueri. O Guaratinguetá foi Americana, agora volta a Guaratinguetá, depois vira o quê? Osasco, vira... Estão falando Jaguariúna. Pois é. E que raiz que cria, né? Que identificação com a torcida cria. O final de semana marcou a decisão do Campeonato Paulista de Vôlei. A festa foi das meninas do Osasco, que aproveitaram o apoio da torcida, que lotou o ginásio José Liberati e venceu o SESI por 3-0, conquistando o bicampeonato. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. A tentativa do 10º título paulista e Osasco com um time de estrelas. A tradição contra o SESI, em busca do primeiro troféu na história da competição. Por ter melhor campanha, o time de Sheila e companhia disputou a final no ginásio José Liberati. Se transformou num caldeirão. E o sexteto da capital encontrou um paredão pela frente no primeiro set. Destaque para a italiana Caterina, precisa nos bloqueios. Osasco 21-13. As donas da casa seguiam o ritmo da torcida. O SESI até melhorou com a entrada de Ivna, mas Osasco também fechou a segunda parcial, 21-18. Depois de um terceiro set equilibradíssimo, a festa começou no bloqueio de Osasco. 21-19, 3-0 e mais uma taça para a galeria de títulos. Para a Denísia, um recorde, o 6º título na competição. Eu tenho muito a agradecer ao Osasco, onde eu comecei. Eu não tenho nem palavras a falar dessa torcida, a falar do Luiz Omar, que me deu a primeira oportunidade de estar jogando no Osasco como titular. Para mim é uma felicidade enorme estar com esse 6º título. Um título que consolida a hegemonia de Osasco no vôlei paulista, que aliás não terá nem muito tempo para comemorar. Nesta segunda, já começa a pensar na disputa da Superliga. Estou orgulhoso da equipe. As meninas não estão medindo esforços para jogar 2 campeonatos simultâneos, com 2 bolas diferentes e com temporada internacional junto. E elas entenderam bem que o nosso time hoje não é o favorito, o nosso time está em formação, nosso time ainda tem muito a crescer e se todo mundo não se doar um pouquinho, manter essa tradição de estar em todas as finais e conquistar títulos, esse ano vai ser muito difícil. Parabéns ao grupo pelo título paulista. Eu estou feliz demais com o grupo muito unido, um grupo que não desiste nunca. Acho que a gente teve momentos difíceis, esperamos. Até pro SESI, mas a gente perdeu pro SESI no Paulista, primeiro no turno que teve, na final a gente ganhou, então acho que o grupo está de parabéns. E você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, mandar sua mensagem, dar o seu alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazEsportiva. Pode também visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/AGazeteSportivaTV e no Facebook, facebook.com/GEsportivaNet, Flávio Prado. Oba! Tá chegando, Michele. Semana que vem nós vamos gravar e no outro domingo você vai assistir a festa do Troféu Mesa Redonda há 10 anos. Uhul. É legal porque a gente fica numa pilha que você em casa consegue imaginar, né? Tanta gente, tanto lugar do Brasil, aquela correria toda. É muito legal, uma pilha muito gostosa. A gente acabou, cá entre nós, acabamos a apuração. Eu vou dar a seleção. Não. Melhor não, né? Não. Mas a gente já tem agora, sim. Agora nós já sabemos quem são os ganhadores e a semana que vem a gente grava na terça-feira, no outro domingo vai pro ar. Então, não amanhã, né? Dia 10. Vai ser uma festa lindíssima. E a nossa querida Lux Color, a nossa querida Baltec prestigiam mais uma vez o Troféu Mesa Redonda nessa 10ª edição. Vai ser muito legal. Hora de ver quais os destaques do Super Esporte desta terça-feira. Olá, olá, muito boa tarde para você que acompanha o Gazeta Esportiva. No Super Esporte dessa terça-feira a gente vai falar da Copa Sul-Americana, a Ponte Preta treinando firme para a primeira grande decisão internacional de sua história. Vamos falar do reinício das obras do estádio do Corinthians após o acidente da última semana e os bastidores da visita de Tite ao nosso Mesa Redonda. Super Esporte, meio-dia, até lá.
Final de ano chegando e a São Silvestre, mais uma vez, vai fazer a festa de milhares de atletas profissionais e amadores pelas principais ruas e avenidas de São Paulo. É a edição de número 89. É 89 mesmo, Celso? É, 89 da corrida mais famosa e tradicional do Brasil, que deve ter mais de 27 mil participantes de todos os cantos do país e do exterior. Você vai correr, Celso? Não, não vou correr. Eu? De novo, ele não corre. Mais uma vez. Daqui a pouco nós vamos mostrar a matéria. O Vanderlei Silva está nos convidando. Convidando não, está nos intimando. E eu topei a intimação. O ano que vem, você corre? Eu vou. Tá. O Celso, você sabe, só enrola, né? Ele dá golpe. E se você é um daqueles que vai participar, ó, preste bem atenção nessas dicas para fazer uma excelente prova. É com você, Felipe Sboril. Você tá aí na sua casa, no sofá, sem fazer nada. Sabe muito bem que dia 31 de dezembro tem a prova de São Silvestre, a mais tradicional do atletismo brasileiro. Falta pouco menos de um mês para isso. Já começou a se preparar? Ao meu lado, professor Vanderlei Oliveira, grande comentarista da prova com a gente, da TV Gazeta, desde 2000 e também um grande professor das pistas. Obrigado por atender a gente. Realmente, faltam 4 semanas para São Silvestre, são 15 quilômetros e alguns cuidados têm que ser avaliados, principalmente exame médico. Isso é fundamental. Com o cardiologista. Cardiologista. Se o cardiologista não der sinal verde, nem pode pensar em correr a São Silvestre ao 89º São Silvestre, que é esse ano. E sim pensar já no ano seguinte, 2014. Fazer a preparação para o ano que vem. Só uma pré-temporada de um ano ali. Seria ideal, ainda mais que tem muitos jornalistas, né, que querem fazer a São Silvestre, mas não se preparam adequadamente. Sim. E o brasileiro gosta, todo brasileiro um dia tem que correr a São Silvestre. Mas você que já corre, gosta de ir no Parque do Ibirapuera, no Vila Lobos, enfim, em alguns parques para fazer aquela corridinha sua semanal, aí sim um mês é legal para intensificar o trabalho antes da prova. Sim, um mês é um período ideal para você sair do sedentarismo e entrar num nível bom de condicionamento físico. E essas distâncias menores, que antecedem a São Silvestre, são ideais para isso, provas de 5 km e até 10 km, servem de preparação para a São Silvestre, que são 15 km. O circuito da São Silvestre é um circuito duro, porque ele tem muitas subidas, muitas descidas e é realizado em pleno verão. Dia 31 de dezembro já está no pico do verão, é muito quente, então muitos cuidados têm que ser tomados para evitar algum problema. Já que vai estar calor, a gente sabe que a hidratação é fundamental. Sim, a organização coloca vários postos de hidratação. Todo corredor que participar da São Silvestre, o ideal é que se hidrate com 200 a 300 ml de água, que é a quantidade do copo, né? Toma e continua correndo. Se tiver muito quente no dia, que provavelmente vai estar, pega um segundo copo e molha o corpo para dar uma refrigerada. Além da hidratação, a alimentação, principalmente na semana da prova, também tem uma importância ímpar, não? Sim, a alimentação é fundamental para quem faz provas de média e longa distância, especialmente a São Silvestre. Exige muito. E vale lembrar, Sboril, que é época de festas. Então vem Natal, vem Ano Novo, muita gente... Não vai querer comer o peru e correr, né? Não, se comer o peru tudo bem, o problema é querer comer o pernil inteiro no Natal, né? Pernil. E tem outra coisa também, que é nesse período, muita gente ganha presentes, né? Tênis novo. Não vai estrear tênis novo no dia da São Silvestre. Se comprar agora, 4 semanas antes, dá tempo de amaciar e usá-lo no dia. Machuca o pé um tênis novo. Machuca o pé. Então, você que está em casa assistindo, prestou atenção nas dicas? Vamos correr, falta um mês para São Silvestre. Aí, o convite está feito, hein, Celso? Eu topo. Sim, já corri com o Vanderlei tudo. Estou vetado pelo departamento médico. Mas sempre, né? Não é sempre. Olha, há quantos anos? Há quantos anos? Chinelinho, é um Valdívia, é um Roger Chinelinho. Eu tô há 13 anos. Meu Deus, todos os anos estou aqui nesta transmissão. Sim, na transmissão você é ótimo. É verdade, é ótimo. Já é a 24ª São Silvestre que eu tenho o prazer de participar. Todo ano ele aumenta uma. 24ª seguida. Contando e lá, entrando, estou aqui correndo, estou entrevistando o primeiro, o segundo. Quem sabe no ano que vem não faça acho bom, né? Acho bom, né? Chinelinho. Depois do pernil, do lombo, tudo mais, quero ver o Celso correr a São Silvestre. Light. Bom, rápido intervalo. Eu vou no lombo e no pernil e venho trabalhar aqui. Vamos para o intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho tem os gols da Série C e dos campeonatos europeus. Tem também a discussão entre Paulo André e Eurico Miranda. Imperdível. Fique com a gente. O
Santa Cruz é campeão da temporada 2013 do Campeonato Brasileiro da Série C. A fanática torcida tricolor lotou o estádio do Arruda e foi ao delírio com o ídolo Flávio Caça-Rato, que marcou o segundo gol e garantiu o título diante do Sampaio Corrêa. O Santa Cruz abriu caminho para o título ao fazer 1-0 com o Dedé aos 33 minutos. O famoso Flávio Caça-Rato, aos 32 segundos do segundo tempo, ampliou para o Santa 2-0. Cleitinho descontou para o Sampaio Corrêa, mas ficou nisso. Santa Cruz, campeão brasileiro da Série C, 2, Sampaio Corrêa, 1. É muito bem-vindo Santa Cruz da Série B e muito bem-vindo à Série A o ano que vem. Vou torcer muito para que isso aconteça. Vai ser o segundo da Série B que eu vou torcer para subir o primeiro, óbvio, a Ponte. Porque o Santa Cruz é demais, de cara. Público. É demais, é demais. A torcida do Náutico ama o futebol por amar o futebol. É um negócio muito legal. Uma delícia a volta do Santa Cruz. Olha, vamos ter Santa Cruz e Náutico na Série B. Ano que vem a Série B vai ser muito legal. Vai ter um Carioca, um Fluminense ou Vasco, talvez os dois. E a Nega Véia, né, que é a grande atração. Já pensou campeã da América ainda na Série B? Vai ser uma Série B espetacular. Depois do acidente na semana passada com 2 vítimas fatais nas obras do estádio do Corinthians, os trabalhos foram retomados nesta segunda-feira, mas ainda com áreas interditadas. Veja na reportagem de Felipe Sboril. Esta segunda-feira marcou o retorno dos operários à obra da Arena Corinthians. Todo o estádio já possui a liberação para a continuação do processo de construção, exceto a área onde aconteceu o acidente que vitimou 2 funcionários na semana passada. Cerca de 5% do estádio permanece interditado. Na manhã de hoje, mais uma perícia foi feita pela Defesa Civil e o Instituto de Criminalística. O delegado que acompanha o caso aguarda os laudos para dar prosseguimento no inquérito. Por enquanto não tem nenhuma novidade. Como pode aparecer alguém para eu ouvir, mas aí não que eu tenha intimado ainda, tá? Eu estou buscando uma relação com funcionários, com o meu chefe de investigador, que evidentemente vai apurar outras pessoas que devam ser ouvidas, né? São esses 2 focos, né, que eu estou. Como eu já oficiei a tudo que tem direito aí, Defesa Civil, Bombeiro, Odebrecht, Locar. Está todo mundo oficiado do que tem que trazer os autos para mim. Uma manobra errada do operador poderia ter causado isso ou não? Não dá para eu te falar isso, porque é o que eu digo, eu não ouvi, eu não tenho laudos. Eu sei que vocês querem uma resposta, mas eu não posso dar essa resposta, não existe. Nem na minha cabeça existe essa resposta. Somente após as investigações saberemos ao certo o que realmente aconteceu, se foi uma falha humana ou do equipamento. Já o funcionário que operava o guindaste no momento do acidente ainda não foi ouvido pela polícia. Evidentemente eu vou perguntar a ele o que houve com a máquina, o que ele percebeu, ou ele mesmo, né? Perguntas normais que eu vou fazer a ele, né? Como é que foi feita a documentação? Porque na verdade é um tipo de... Eles fazem um tipo, me parece que é um plano de voo, como se fosse, para saber a temperatura, o vento, o sol, a chuva, certo? No fim, é toda essa documentação que vai ser juntada aos autos. A empresa que fabricou o guindaste já retirou o CD que contém as informações sobre o acidente e passou ao Instituto de Criminalística. Sobre o financiamento da obra, na última sexta-feira o contrato de empréstimo do BNDES e da Caixa Econômica Federal foi assinado e os 400 milhões de reais devem chegar nos próximos dias. O Corinthians já negocia também o contrato de naming rights, deve fechar nos próximos dias. Vai acontecer, obviamente, um pequeno atraso, Flávio, isso não é mais o estádio. A abertura da Copa do Mundo, não tem a menor dúvida que vai ser em São Paulo e no estádio do Corinthians. Infelizmente, esse tipo de acidente acontece muito na construção civil, uma lástima, mas acontece, é uma pena. Aconteceu hoje em São Paulo o simpósio da FENAPAF, Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, evento que reuniu dirigentes, atletas, entidades sindicais e representantes do governo e da imprensa. O zagueiro Paulo André, um dos líderes do movimento Bom Senso FC, também esteve presente. Alexandre Silvestre acompanhou o encontro, que teve bate-boca entre o atleta e o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda.
Um dos temas principais do encontro, a FIFA, que prevê jogos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil para as 13 horas, 13h, o que a ciência não aprova, como demonstra o vídeo exibido no auditório do Pacaembu. O estudo foi elaborado e coordenado por Rinaldo Martorelli e pelo fisiologista Turíbio Leite de Barros. Nele, os fisiologistas utilizaram uma tecnologia de última geração que permite a medição da temperatura central dos atletas. Ao serem expostos a essas condições de temperaturas extremas, os futebolistas podem chegar aos 40 graus Celsius em sua temperatura corporal, quando o normal é próximo dos 36 graus Celsius e meio. Aos 40 graus Celsius, o ser humano corre o risco de ter convulsões que podem afetar diretamente o sistema nervoso central, causando danos importantes à saúde. Outras questões de interesse mais específico do futebol brasileiro entraram na pauta: calendário, fair play financeiro, legislação esportiva, melhores condições para os jogadores. Num ponto, todos convergem: a defesa dos fracos e oprimidos desse processo e não apenas do topo da pirâmide, da elite. Centenas de clubes pequenos no Brasil possam viver ou sobreviver de forma digna, dando emprego a quase 15 mil atletas que hoje vivem em condições de boias frias, condições precárias, de salário de 3 ou 4 meses. Eu rapidamente pude conversar com essa molecada que joga no Nacional e, para minha surpresa, e se eles podem confirmar isso, o salário dos meninos está atrasado também por 2 meses. Jogador de futebol se esquece que ele ganha num mês o que um trabalhador leva 100 anos para ganhar. 100. É só fazer a conta. Agora, isso aí são 3% dos jogadores. A grande maioria fica na mesma situação. Mas a polêmica explodiu na bancada minutos depois. Eu joguei no Vasco da Gama em 2002, tá? Passei lá 3 meses da minha vida, morei dentro de São Januário. Eu morava com rato desse tamanho. Morava com barata. Qual foi o ano que você morou lá? 2002. E tinha rato? Sim, senhor. Você está com a tua visão deturpada. Dá o microfone lá. Dá o microfone lá. Mas não sei se você conhece rato. Os caras debater. Dá o microfone então, não precisa nem de um lado e nem do outro. Respeito o Vasco da Gama, a sua torcida, os seus títulos e a sua história. É um clube importantíssimo no país. E eu respeito isso. Agora eu preciso... Está desrespeitando. Não estou desrespeitando, estou colocando o que eu vivi lá dentro. O que eu ouvi aqui, primeiro, é uma ofensa gravíssima a uma instituição centenária que tem produzido... Não produziu Paulo André, não. O Vasco formou, não foi Paulo André, não. Eu faço uma relação aqui para vocês de Romário, Edmundo, eu faço uma relação de uma centena de jogadores que não tem nada a ver com o Paulo André. Apesar da pressa para voltar ao Rio de Janeiro, o cartola Eurico Miranda, que promete voltar em breve à presidência do Vasco da Gama, parou para falar comigo. Mas, como um bom e astuto roedor, não foi pego na minha ratoeira. Lhe parece estranho o sumiço do Ricardo Teixeira, da presidência da CBF, às vésperas da Copa do Mundo aqui no Brasil? Deixa eu falar uma coisa para você. Você já deve me conhecer. Não faz esse tipo de pergunta para mim, que eu não entro nela. Eu, quando quero chamar alguém de rato, eu chamo. Quando eu quero chamar alguém disso, daquilo, eu chamo. Eu não preciso de insinuação para dizer que eu acho isso, eu acho aquilo. Então, não faz esse tipo de pergunta para mim. Me poupa. Eu fico muito feliz de ter visto isso. Porque é óbvio que Paulo André tem que estar de um lado e Eurico Miranda de outro. É bem antagônico. Parabéns ao Paulo André. Realmente não tem nada a ver Paulo André com Eurico Miranda. É exatamente o oposto. É exatamente isso que eu penso. Um é uma coisa e outra é outra. E a gente sabe quem é o certo e quem é o errado. Então, perfeito, exatamente. Fico feliz que o nosso Eurico Miranda, nosso deles, né, não tenha concordado com o Paulo André. Eu ficaria muito preocupado se o Eurico Miranda concordasse. Não, e depois vem, faltou respeito com a instituição.
Respeito falta com o atleta que tem que dormir. Quem desrespeitou foi o senhor Eurico Miranda. É claro. É o Roberto agora, que o Vasco vai cair de novo. É isso, cara. Foi rato e barata lá. E outras denúncias nós já conhecemos das categorias de base do Vasco. E dinheiro que estava com ele foi roubado, pois né? Quer dizer, tem longas histórias. Eu fico desrespeitar o Vasco. A categoria jogador de futebol no Brasil sempre foi chamada de alienada. Sempre foi criticada pela falta de engajamento. E pela primeira vez nós vemos realmente um grupo engajado em busca de mudanças no futebol brasileiro, que não amoleçam, que não atendam aos apelos dos dirigentes. Tem que brigar até o fim para mudar isso aqui, Flávio. Porque não adianta só a gente pregar aqui na bancada e ficar falando na televisão. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Os jogadores eram parte interessada. Não é fácil, Celso. Não, claro. Tem muito mais rato e barata no futebol do que Paulo André. Pode ter certeza disso. Verdade. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Quem é melhor treinador? Tite, 88% dos votos. Mano Menezes perdeu essa. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Uma excelente semana para você. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Onde a gente se encontra daqui a pouquinho. Até já. Um abraço. Parabéns, Paulo André, de novo. Tchau. Gazeta